Esse procedimento é o queridinho na Coreia e muito utilizado pelos coreanos para tratar alopecia androgenética, eflúvio telógeno e com a segurança de ser um produto com baixíssima interação medicamentosa ou reação adversa para o paciente. Então, nesse caso, estamos com uma paciente aqui que apresenta um eflúvio telógeno. Ela se queixou de queda de cabelo, nós já fizemos a foto, já assinamos o termo de consentimento e fiz também uma avaliação tricoscópica para ver o grau de queda de cabelo e o estado também do folículo piloso dessa paciente. Agora, nós vamos proceder com a anestesia, no mesmo modelo que nós trabalhamos com o microagulhamento. Nesse caso, a paciente está se queixando de uma queda mais significativa na região frontal. Então, eu vou trabalhar com um creme anestésico, à base de lidocaína, que eu coloquei para vocês a fórmula na nossa apostila. E essa lidocaína é uma lidocaína manipulada, numa concentração de 20%. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de lidocaína em creme e vou aplicar justamente na região onde eu vou aplicar os fios. O procedimento é com mínimo desconforto, você pode realizar tranquilamente com anestesia tópica, no mesmo modelo que você realizou no microagulhamento. Então, nós vamos pegar a região aqui frontal, essa entrada aqui da paciente, e vamos aplicar o creme anestésico que você preparou para a sua clínica. Esse procedimento anestésico nós também vamos deixar por 30 minutos. E aí você aproveita esse momento para conversar com o seu paciente sobre as orientações pós-procedimento, termo de consentimento e como ele deve proceder durante todo o tratamento. Essa aplicação em creme é interessante que você faça uma leve massagem no paciente. Por quê? Porque essa força de cisalhamento permite que tenha uma maior absorção da molécula de lidocaína no couro cabeludo do paciente, trazendo ainda mais conforto para ele no momento da aplicação das microagulhas. Eu vou deixar minha paciente aqui agora por 30 minutinhos para que ela tenha total absorção do anestésico. E eu volto já já para mostrar para vocês como aplicar os fios de PDO no capilar. Retornando do procedimento de anestesia, onde eu deixei minha paciente aguardando por 30 minutos para ter uma completa absorção do anestésio e a eficácia também, nós vamos proceder com o procedimento de aplicação de fios de PDO no couro cabeludo. Para esse procedimento, um diferencial do microagulhamento é o uso de luva estéril e também um campo estéril. Isso é muito importante porque no caso dos fios de PDO, nós faremos uma injúria com agulha, porém deixaremos um implante sólido, que é a polidioxanona, no couro cabeludo do paciente, que será absorvida em 6 meses. Então, como estamos falando de um implante sólido, estamos falando de um maior risco de contaminação. Então, nesse caso dos fios de PDO, a injúria com a microagulha, você deve proceder com luvas estéreis e com campo estéril, que eu já deixei aqui totalmente pronto e paramentado ao meu lado, com o material que eu vou utilizar. A paciente já está anestesiada, então eu deixei gases para me auxiliar na aplicação do fio de PDO. Essa gase contém clorexidina alcoólica e os fios de PDO, que já estão aqui abertos, já preparados, porque eu deixei todo o meu campo cirúrgico pronto. Aonde eu abri o campo cirúrgico e montei a minha mesa operatória, eu não poderei mais tocar com nenhum outro instrumento que não esteja estéril. Isso é importante para que não ocorra uma contaminação cruzada. Então, como vocês podem ver aqui o couro cabeludo da paciente, eu vou fazer o mesmo trajeto, uma faixa aqui na região do couro cabeludo para aplicar os fios de PDO. Vou pegar uma gase contendo clorexidina alcoólica e vou higienizar
o couro cabeludo da paciente, pois aqui nós temos o creme anestésico, que permaneceu aqui por 30 minutos, correto? Então, já higienizamos. Esse procedimento é um procedimento também considerado minimamente invasivo. Eu trabalho normalmente com anestésico tópico. No caso de um paciente muito sensível à dor, você pode optar por fazer pápulas anestésicas no couro cabeludo do paciente com lidocaína, no mesmo formato que você trabalha na mesoterapia capilar. Só que ao invés de aplicar ativos, você aplica somente a lidocaína. Nesse caso, essa paciente ela é muito tranquila. Eu já conheço essa paciente para tratamento de microagulhamento capilar e ela sente bem, o limiar dela é satisfatório para o uso de anestésico tópico. Então, vamos proceder aqui com a aplicação do fio. O fio de PDO, ele é um artefato que vem numa agulha que vai fazer o pertuito, o furinho no couro cabeludo da paciente, e dentro dessa agulha nós temos o que nós chamamos de fio de polidioxanona, que é a substância, o ativo, que irá promover o estímulo no folículo capilar, trazendo uma angiogênese, um processo de cicatrização, mais nutrientes para fortalecimento do fio capilar dessa paciente. Então, nós vamos fazer uma aplicação bem superficial, realmente no couro cabeludo da paciente. Então, abrir uma faixinha de cabelo para que eu não entre com nenhum fio de cabelo dentro do couro cabeludo da paciente. Vou encostar levemente a agulha, que é o artefato, no couro cabeludo. Está tudo bem com você? Então, ó, um pequeno furinho no couro cabeludo e vou fazer uma aplicação bem superficial e vou lentamente aplicando o fio no couro cabeludo da paciente. Você deve ter cuidado para não fazer o que nós chamamos de extrusão no couro cabeludo da paciente, que seria superficializar a agulha e, nesse caso, furar o couro cabeludo da paciente. Vamos procedendo lentamente a aplicação do fio, e o fio está aqui inserido no couro cabeludo da paciente. Um procedimento simples e rápido e que, a exemplo do que eu comentei com vocês na aula de microagulhamento, é muito importante a questão da contaminação e da higiene dos produtos que você trabalha. Então, eu vou inserir aqui mais um fio. Eu normalmente trabalho com 5 a 10 fios em cada área, em cada lado da cabeça do paciente. Isso depende muito também da avaliação e da queixa do paciente. No caso das mulheres, a queixa sempre é mais frontal. No caso dos homens, pode ser uma queixa até na região do vértice da cabeça do homem. Muitas vezes a gente trabalha com uma coroinha. Você aplica os fios, as agulhas, exatamente na queixa do paciente. Nessa paciente aqui, ela se queixou comigo dessa região frontal. Tudo bem? Vamos abrindo para ter certeza que não está entrando nenhum fio. É interessante que você faça uma palpação no couro cabeludo da paciente para você sentir levemente a agulha. Por quê? Dessa forma, nós estamos no plano correto. Eu não estou aprofundando a agulha no couro cabeludo da paciente. E tá lá, nós temos mais um fiozinho implantado no couro da paciente. Eu aplico os fios, todos os fios que eu desejo aplicar, e depois eu faço a remoção de todos os fios. Por quê? Porque nesse momento a agulha está fazendo uma injúria, a exemplo do microagulhamento no couro cabeludo. E nós sabemos que o tecido que sofre uma injúria vai ser justamente aonde nós teremos a liberação dos fatores de crescimento e toda a formação da cascata de cicatrização do paciente e reparo tecidual. Vou fazer aqui mais à frente. Tá tudo bem? Uhum. Normalmente, a sensibilidade do paciente ocorre no momento do furinho, no momento da entrada da agulha.
Então, a gente sempre tem esse cuidado, porque é um procedimento que o paciente pode repetir a partir de 30 dias. E é importante que esse paciente ele tenha uma adesão nesse tratamento. Então, a gente deve ter um carinho, um respeito, um limiar da dor do paciente. Estou checando aqui, ó, para ver se a agulha ela está bem superficial. Eu aplico muito rente ao couro cabeludo da paciente. E está aqui, nós fizemos a implementação de 3 fios de PDO no couro cabeludo dessa paciente. E após a implementação de todos os fios, eu inicio a remoção, que também é muito tranquila. Eu vou começar pelo primeiro fio que eu apliquei. Então, ó, eu ponho levemente o dedo para segurar a polidioxanona no couro cabeludo da paciente, faço um giro no canhão da agulha de 360 graus, seguro levemente, porque a agulha está no couro cabeludo da paciente. Então, se eu fizer muita força com o dedo, se eu pesar muito o meu dedo, ela pode sentir dor. E vou puxando vagarosamente. Prontinho, olha, saiu a agulha e lá dentro do couro cabeludo da paciente, a gente observa que ficou a polidioxanona, que é a substância que vai trazer esse estímulo para o couro cabeludo. Queria aqui destacar para vocês que as recomendações pós-procedimento da minha paciente são idênticas ao do microagulhamento, por questões de contaminação. Ela está aqui, ó, com o furinho aberto, tá? Então, ela tem que ter esse cuidado. Mas um sintoma recorrente nos pacientes é a queixa do prurido no couro cabeludo. Por quê? Porque a polidioxanona, ela traz uma grande vascularização para o couro cabeludo, o que é muito bom, que traz um aporte maior de nutrientes. Mas é normal o paciente ter um prurido intenso nos primeiros 15 dias pós o procedimento. Novamente, pessoal, repetindo aqui a técnica. O segundo fio que eu implantei, uma leve giradinha, vou removendo delicadamente. Eventualmente, nós podemos ter, no momento da retirada da agulha, um sangramento expressivo. Isso ocorre, às vezes, em pacientes que estão tomando alguma vitamina, como, por exemplo, ômega, que diminui a coagulação sanguínea, ou até produtos venotrópicos, como, por exemplo, Vecastem, Daflon, que é muito comum entre as mulheres. Essa nossa paciente aqui, nós observamos um mínimo sangramento, observamos aqui, ó, formação de uma petequiazinha, como ocorre no microagulhamento. Tá tudo bem com você? Viu? Um procedimento rápido, tranquilo. A gente pode aqui, ó, fazer uma leve massagem. Higienizamos aqui o couro cabeludo para a paciente não sair com esse petequiazinha formada aqui no couro cabeludo dela. E pronto, nós já temos aqui, ó, uma aplicação de fio de polidioxanona, que é o grande sucesso na Coreia agora. Tenho certeza que também será um sucesso na sua clínica. Tudo de melhor para vocês e contem conosco.